Salve, salve, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Eu sou Raul Naconestini e estou aqui lançando o meu primeiro vídeo no meu canal e eu vou chamar esse vídeo de Boletim Semanal. Hoje é sábado, dia 5/3, semana mastigada de carnaval e a gente tem falado, eu vou falar aqui para vocês de vários assuntos, vou abordar vários assuntos, né? Por exemplo, mundo, né? Política, empreendedorismo, família e, por último, não menos importante, Deus, né? Espiritualidade, né? Então, assim, tô fazendo o meu primeiro vídeo hoje. Esse é o meu primeiro. Não sou youtuber, não sou influencer. Pelo contrário, estou aqui na minha empresa, na minha metalúrgica. Eu sou metalúrgico, estou aqui no meu escritório. E eu vou lançar para vocês todo sábado um vídeo exclusivo abordando assuntos da semana, coisas que aconteceram e que pode te ajudar a dar um passo a mais na sua vida, seja no cunho familiar, no cunho financeiro, espiritual, o que seja. Na verdade, eu acredito muito no transbordo, né? E o transbordo nada mais é do que aquilo que você tem de mais. Ó, meu computador até desligou. O transbordo é aquilo que você tem de mais, você só transborda para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, tá? Então, se todo mundo que sabe alguma coisa morrer calado, não serve de nada você ter aprendido, né? Jesus já disse isso, que Jesus disse que a sabedoria, a sabedoria ela é ouvida, né? Você tem que ouvir, e o entendimento e o conhecimento ele é falado. Então não adianta nada você aprender e não falar, não repassar para outras pessoas. Imagine quantas pessoas podem estar morrendo por aí porque você não abre a boca. Essa é uma provocação. Bom, vamos ao que interessa, né? Sábado pós-carnaval, né? Semana conturbada, o mundo está conturbado, o mundo está aí todo preocupado porque está acontecendo nesse momento. Hoje é o 10º dia de ataque, de guerra que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Isso tem resvalado no mundo inteiro, todo mundo preocupado, muita gente com paixão, e vocês, eu acredito que estejam ouvindo muita coisa sobre isso. Então eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto para, de repente, se você não sabe o que está acontecendo, você não entende nada dessa guerra, por que a Rússia está atacando a Ucrânia desse jeito. A Ucrânia, será que ela é a tadinha, né? Não sei, mas vou tentar. Eu não sou analista político, não sou especialista em geopolítica, não sei, mas eu estudo muito, eu leio muito e eu vou passar um pouco para vocês o que eu entendo dessa história toda, né? Já que vou começar por esse assunto nesse meu primeiro vídeo, porque é o que tá acontecendo hoje no mundo inteiro, que tem todo mundo falado. Eu não vou nem perder meu tempo aqui religando o meu computador, até mesmo porque eu já fiz algumas anotações aqui, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, quem são os personagens dessa guerra, né? Primeiro personagem, a Rússia, né? A Rússia, aquele país enorme, é o maior país em área, né, do mundo, né? E ela pega lá da Europa e vai até lá o Japão, a Coreia, né? Todo o leste europeu, vai bater lá na Ásia, a Rússia, né? Então, a Rússia é esse país enorme que tá lá. É o primeiro personagem, né? O segundo personagem é a Ucrânia. A Ucrânia, eu acho que ele é o segundo maior país da Europa em área, né? Em terra, né? E ela tá ali, faz fronteira com a Rússia. Então a Rússia é aquele país todo e a Ucrânia é um anexo da Rússia. Na verdade, a Ucrânia ela pertencia à União Soviética, tá? Então esse é o segundo personagem. E o terceiro personagem é a OTAN, né? A OTAN é uma aliança militar que ela foi criada para uma aliança militar composta, eu acho, de 32 países, incluindo Canadá, Estados Unidos e vários países da Europa, Itália, França, Alemanha e tal. 32 países, se eu não me engano são 32, eu não posso estar errando por um ou por dois, mas são 32 países que se juntaram para se defender da Rússia,
Só que é o seguinte, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Nunca existiu paz ali naquela região. Nunca existiu paz ali. Essa treta ela começou lá em 1918, na Primeira Guerra Mundial. O que acontecia? A Rússia, ela queria sair da guerra, né? Ela estava na guerra, tava do lado dos Estados Unidos contra a Alemanha, estavam ganhando, mas só que a população russa estava sofrendo muito com essa guerra. E a Rússia resolveu fazer um tratado de paz, um tratado que se chama Brest-Litovsk. Esse tratado de paz lá atrás. E nesse tratado dizia que a Rússia teria que abrir mão de... Porque assim, para você sair de uma guerra não é assim, ó, parei, tô indo embora, não quero mais guerra. Não é assim que funciona. Você tem que sentar e você tem que abdicar de algumas coisas, porque você tá desistindo, você tá perdendo na teoria, né? E aí a Alemanha impôs algumas imposições, né? Desculpa pelo pleonasmo. Por exemplo, a Rússia teria que abrir mão de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra. Então toda uma extensão inteira a oeste da Rússia, ela meio que perdeu junto com a população que habitava ali, né? Uma boa parte da sua população. E aí, quando isso aconteceu, surgiu lá Estônia, Eslovênia, Polônia, toda a Finlândia. A Finlândia não existia. Então, quando a Rússia aceitou perder tudo isso. Mas por que a Rússia aceitou perder nós? Até os alemães na época acharam que era um tratado muito duro para a Rússia, muito duro. Mas a Rússia acertou e perdeu, crente que ela ia conseguir, com a ideia de União Soviética, recapitular tudo isso de novo. Enfim, passados os anos, em 1991 foi o fim, de fato, da União Soviética, né? Então, em 1991 acabou-se a União Soviética e aqueles países foram reconhecidos internacionalmente, suas fronteiras foram reconhecidas internacionalmente. Ucrânia, Polônia, Estônia, Látvia, Finlândia, e tem vários ali países ali naquela região que foram reconhecidos internacionalmente, né? Só um adendo aqui, quando você faz um tratado de paz muito duro, né? Por que os alemães acharam isso lá? Quando você faz um tratado de paz muito duro, fica aquele sentimento de quem perdeu, fica aquele sentimento de perda muito forte, e isso pode ocasionar novas guerras no futuro. Você tem aquele sentimento de, putz, perdi. Então, não sei. Aconteceu logo depois, a Rússia entrou em guerra com a Alemanha e depois ganhou. E foi uma doideira. A Rússia atacou a Alemanha e tal. A Alemanha atacou a Rússia na Segunda Guerra, enfim. Em 2000, nos anos 2000, a União Europeia ela começou a englobar os países que eram da ex-União Soviética. Começou a captar a União Europeia e a OTAN. Começou a captar esses países. Vem cá, me dá esses países, vamos entrar. Começou a recrutar para a OTAN, né? E a Rússia, nessa época, ela estava passando por uma grande recessão, então ela não fez nada. Ela não podia fazer nada, era muito bagunçado, era um período de recessão muito forte que estava acontecendo. Então ela teve que aceitar a OTAN, se aproximar dos países ex-União Soviética, que a Ucrânia tá ali no meio dessa treta aí, entendeu? Então ela não fez nada, mas só que foram se passando os anos. Em 2013 a Ucrânia estava perto de assinar o acordo com a OTAN, com a União Soviética, para entrar para esse grupo. E do nada, de um dia para o outro, o presidente ucraniano na época desistiu, falou: não vou assinar mais nada, né? Em 2014, passou o ano de 2014, a população se revoltou, fizeram manifestações, tá? Cara, fizeram uma bagunça lá na Ucrânia, porque eles queriam pertencer à Europa, eles não queriam ser um anexo da Rússia, né? Eles queriam pertencer à Europa. Então teve uma treta grande lá na Ucrânia, logo depois que o presidente desistiu. E os russos falam que essa manifestação foi financiada pela Europa, para poder fazer um barulho mesmo, tipo, ó, a gente quer. Então foi financeiramente imposta, né? A Europa bancou essa manifestação, dizem os russos, né? Não sou eu que estou dizendo.
beleza? E aí em 2014 a Rússia foi lá e pá, tomou a Crimeia, né? A Crimeia é uma parte que também fica ali abaixo um pouco que tem acesso ao mar e abaixo um pouco ali da Ucrânia. Então a Rússia foi lá e tomou a Crimeia. Fizeram uma votação ali na Crimeia e a maioria da população, eles queriam ser russos, eles falavam russo e queriam pertencer à Rússia, né? Eles eram russos, falavam russos e queriam pertencer à Rússia. Então o Vlad foi lá e pum, tomou a Crimeia. Ponto, né? E aí, o que bate? Meu, qual que são os motivos que tá rolando tudo isso daí? Existe aí muitas narrativas do Ocidente, existe o que o Vlad fala lá e tal, e, meu, é uma bagunça. No meu ver, ao longo da história, pelo que eu conheço, pelo que eu li, gosto muito de geografia, de história, sempre gostei na escola, e pelo que eu sei, o Vlad tem medo de perder a Ucrânia. Por quê? Por uma questão de segurança, entendeu? E ele fala que lá em 1991 existiu um acordo que garantia que a OTAN, a OTAN não se aproximaria dos países da ex-União Soviética, eles não se aproximariam. E eles estariam quebrando esse acordo. A OTAN não reconhece isso, fala que ó, não existe, não tem nada assinado, não tem nenhum papel aqui e tal. E não tem esse acordo. Então, eles começaram a realmente se aproximar. Tanto que pegaram vários países lá, né, que fazem fronteira com a Rússia, eles conseguiram anexar alguns países na OTAN. Ainda não conseguiram anexar a Ucrânia, tá? Mas eles conseguiram vários. E o Vladimir Putin, ele tem um medo muito grande, porque a Rússia, ao longo dos anos, ela foi várias vezes atacada, né? Por exemplo, o exército de Napoleão, quando foi atacar lá a Rússia, eles fracassaram. O exército sucumbiu. Por quê? Porque a distância para chegar da Europa até Moscou, passando por esses países que fazem fronteira na Rússia, era muito grande, era muito frio e deixava os soldados que estavam atacando muito longe das suas bases de suprimentos. Então os soldados não aguentavam. Quando a Alemanha também foi atacar o Hitler, foi atacar lá a Rússia, aconteceu a mesma coisa. Os soldados sucumbiram por causa disso. Não conseguiam, porque era muito frio. A sua base de suprimentos era lá na Europa, então tinha um grande espaço de terra para eles percorrer até chegar lá em Moscou. Então, para o Vladimir Putin abrir mão da Ucrânia, ele estaria abrindo mão da sua estratégia de defesa, que se a OTAN consegue pegar a Ucrânia entrar para a OTAN vai fazer bases, vai construir bases militares com mísseis que em minutos pode chegar lá em Moscou. Em minutos pode chegar em Moscou. Se a gente for falar de Cuba nos anos 70 lá, quando a Rússia colocou mísseis em Cuba, lá em Havana, em vários lugares de Cuba, mirado para os Estados Unidos, quase aconteceu a Terceira Guerra Mundial ali. Deu uma treta monstra. E agora a OTAN tá querendo fazer algo meio que parecido. Então assim, meus amigos, não existe santo nessa história. Eu não acredito que o Vladimir é santo. Lógico que não, o cara tá matando uma parte de gente inocente, né? Mas eu também não acredito que a OTAN é santa também, né? Eles são inimigos, então é um jogo de xadrez, é um movimento de um, movimento de outro. Então eu acho que com tudo isso, com esse medo do Vladimir perder, o medo grande do Vladimir perder a Ucrânia é isso, é que ele vai ter seus inimigos na sua fronteira com as armas na cara dele. E de fato ele resolveu então atacar a Ucrânia e dominar aquela região dominar aquela região para não ter que perder para a OTAN. Tem um detalhe importante, é o seguinte, eles já cercaram uma cidade chamada Mariupol, ali perto da Crimeia. E a intenção talvez do Vladimir seja, eles já ocuparam Donetsk e Lugansk. Então assim, eu acho que a intenção dele é juntar Donetsk, Lugansk e a Crimeia
pegando essa cidade chamada Mariupol, que pertence a Kiev, né? Kiev, né? Que eles ainda são comandados por Kiev. Se o Vladimir conseguir pegar essa cidade, ela já está cercada hoje, né? Na verdade, assim, a Geórgia, né? Ele quer unir a Geórgia, Donetsk e Lugansk, e Mariupol fica ali no meio. Se ele consegue dominar essa região que já está cercada, ele vai abrir uma grande rota marítima, né? No Mar de Azov. E isso é muito bom, uma rota da Rússia, né? Uma rota independente da Rússia é uma região portuária. Mariupol é uma região portuária ali. Então, se o Vladimir consegue dominar essa cidade comandada por Kiev, ele vai ter ali uma rota marítima própria dele. Então, também pode ser que tenha um interesse grande nisso, certo? Dito isso, como eu disse, nunca existiu paz ali, né? E a gente vê o Ocidente, a gente vê os Estados Unidos falando, a gente vê a Rússia, a gente sabe quem tá certo e quem tá errado. Eu também não sei quem tá certo e quem tá errado. Eu acho que matar inocente é errado, mas... e não tem motivo para matar inocente, mas nessa guerra de falácias, né? Nessa guerra de narrativas, a gente tem que procurar entender a melhor forma. Ponto. Falando de guerra, dei uma pincelada aqui, como eu disse, eu não sou analista político, não sou nada disso. Eu dei uma pincelada aqui mais ou menos para você entender e vamos botar um ponto final nisso agora, tá? Eu gostaria vamos mudar de assunto um pouco e vamos falar um pouco sobre oportunidades, né? Porque assim, o pau tá quebrando lá, mas a gente tá no Brasil e assim como outras pessoas estão em outros lugares do mundo que não tá tendo guerra. Mas só que essa guerra tá resvalando em tudo, né? Por exemplo, no mercado financeiro. Quem atua no mercado financeiro? Eu atuo no mercado financeiro há 3 anos e a gente tem sentido que isso tem movimentado muito o mercado financeiro. O petróleo está disparado lá em cima, os commodities agrícolas estão disparados lá em cima. E isso pode ser uma oportunidade para quem opera em bolsa, por exemplo. Pode ser uma oportunidade, porque assim, quantas empresas do Brasil vende commodities agrícolas, que é milho, soja. O Brasil ele é rico nisso. Então, quando sobe o commodity, sobe em dólar, a empresa vende em dólar. E ela lucra mais com isso, porque o commodity está valendo mais. Então, às vezes, essa crise toda geopolítica pode ter um pontinho de oportunidade para quem tiver a visão, para quem conseguir enxergar a oportunidade, tá? Então assim, para quem atua em bolsa, para quem não atua e quer atuar, talvez seja uma boa oportunidade. O Brasil tá barato demais. O Brasil já foi esmagado aí nos últimos meses, no último ano por conta de pandemia. Muitas empresas descolaram o valor, tá muito distorcido esse valor. Então, se você atua no mercado financeiro ou se você quer atuar, eu acho que é uma boa oportunidade agora de você começar a estudar sobre isso. Você que já atua, vai atrás das empresas. Você que ainda não atua, estuda muito sobre isso e encontra as oportunidades, tá? Quem quiser aprender um pouco mais, entra lá no meu Instagram, manda uma DM pra mim, a gente troca uma ideia. Eu falo um pouco mais sobre isso. Eu não vou ficar batendo em teoria, o que isso, o que aquilo. Eu não vou ficar fazendo isso, até mesmo porque eu não sou vendedor de curso. Eu não vou dar curso pra vocês aqui. Eu vou falar é mais um boletim semanal que eu vou fazer todo sábado aqui pra vocês. Saiu uma notícia essa semana, seguinte, vamos falar de negócios um pouco. Brasil recupera perdas da pandemia com o PIB de 2021. Subiu 4,6% o PIB. É a maior desde 2010 e projeta a retomada em V, né, para 2022. Ou seja, o Brasil vai crescer mais do que o previsto, as pessoas falam, no meio de uma crise, ou seja, pós-crise. O Brasil está se recuperando. O Brasil, o Brasil ele é uma Ferrari que está acelerando em último, só que ela está içada, está segurando ela. A hora que jogarem o Brasil no chão, ela vai embora. Ele vai embora, a milhão, entendeu? É que a galera fica ali travando, né? A política fica ali travando. Então, assim, se o Brasil teve a maior alta do PIB desde 2010, quer dizer que aqui as coisas estão acontecendo.
né? Aqui as coisas estão evoluindo, então presta atenção aí de você começar a se mexer, vai abrir o negócio, vai empreender, vai fazer algo que se mexe, porque o Brasil está se mexendo, ou seja, as pessoas que não pararam, elas estão fazendo isso acontecer com o Brasil. Para você que quer investir em bolsa, tem muita empresa barata também. Você que tem grana, não quer abrir um negócio, não quer abrir uma empresa que nem a minha aqui, beleza? Você pode pegar a sua grana e aportar dentro de uma empresa que está muito barata no Brasil. Beleza? Se você quer abrir um negócio, a hora é agora, eu acho, né? A gente teve um dado aqui muito legal que foi recorde nos últimos 2 anos. O Brasil foi recorde de pagamento de novos impostos. O que isso quer dizer? Empresas que não existiam antes da pandemia, em 2019, passaram a existir em 2020 e 2021 e estão pagando imposto. Ou seja, o Brasil bateu o recorde de empresas novas pagando imposto. Ou seja, numa pandemia, muita gente abriu o CNPJ, começou a vender, começou a trabalhar, começou a fazer o seu negócio e está pagando imposto para o governo. Isso é muito bom. Ou seja, tem muita gente que não sucumbiu à pandemia, à crise, nem nada. Tá? Agora, seguinte... É uma pincelada no empreendedorismo, é meu primeiro vídeo, eu vou fazer um pouco mais rápido, já tá até muito longo, tá? E agora eu vou dar um bônus pra vocês, né? Que esse bônus todo vídeo no final vocês vão ter um bônus, e esse bônus ele é muito especial, que eu quero falar um pouco sobre Deus, né? Não vou ficar falando muito, eu não defendo, antes de tudo, eu gostaria de validar uma informação aqui, que eu não sou religioso, eu não pertenço a nenhuma religião, a nada, não pertenço a católico, evangélico, nada, eu acredito em Jesus Cristo, leio muito sobre Jesus Cristo, já estudei teologia, já fiz uma parte de coisa, e eu entendo muito sobre isso. E a gente está falando aqui de riqueza, né? Os motivos dessa guerra é dinheiro, o Brasil tem crescido muito, riqueza, 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 e eu quero falar sobre um trechinho da Bíblia, que fala sobre riqueza e coragem, tá? Primeiro, sobre riqueza, vamos falar sobre o conhecido, o famoso jovem rico, né? Que abordou Jesus, né? Na sua caminhada e perguntou, Jesus, mestre, como que eu faço para ser rico nos céus, né? Como eu faço para ir ao Pai, né? Ir paraíso e tal, sei lá. E Jesus falou assim, pô, segue as leis de Moisés, né? Que é não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, amar o próximo como ama a ti mesmo e tal. Aí o jovem rico falou assim, mestre, eu já faço isso, eu já sou bonzão, eu já faço isso, então o que mais eu tenho que fazer? Aí Jesus falou, vende tudo que você tem, doa para os pobres, e me siga comigo. E aí o jovem rico vira as costas e foi embora. E aí Jesus fala assim, é mais fácil um elefante passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha que doideira. Aí você fala, eu não vou ser rico. Muita gente fala isso, eu não vou ser rico não. Porque Jesus falou que o rico não entrará no reino dos céus. Isso é uma falácia. Jesus não disse isso. Jesus só pediu para o jovem rico todo o dinheiro dele. Na verdade, Jesus nem pediu para ele. Jesus só mandou ele doar para todo mundo, porque Jesus sentiu na resposta dele, quando Jesus falou para ele seguir os mandamentos, Jesus sentiu na resposta dele que ele não tinha o coração do jovem rico. Então ele pediu a única coisa que o jovem rico tinha, que era dinheiro do jovem rico. Então ele mandou o jovem rico doar tudo que ele tinha. E aí o jovem rico foi embora e tal. O que isso quer dizer? Que Jesus depois disse que antes de você conquistar a sua riqueza material aqui na terra, você tem que conquistar a riqueza nos céus. E como que você conquista riquezas nos céus? Seguindo os mandamentos, seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Deus sabe que você precisa de dinheiro. Deus sabe disso, que você precisa de dinheiro. Pô, você acha que não sabe? Ele sabe como funciona aqui a Terra. Ele sabe que você precisa de dinheiro. Só que antes de você correr que nem um doido atrás de dinheiro, Ele quer que você conquiste o reino dos céus. Como isso? Não vou
me adentrar por aqui. Se você quiser saber também, você vai lá no meu Instagram, manda uma DM e a gente conversa sobre Jesus. E aí eu quero falar um pouco mais também sobre coragem, né? Existe um trecho da Bíblia, né? Um trecho da Bíblia que fala assim: os covardes nunca herdarão o reino dos céus. Pois é, meu amigo. Você tem que ter coragem na vida. Não adianta você ficar vivendo com medo. Várias ideias maravilhosas você ter, né? De construir algo, de abrir uma empresa, de ajudar alguém. E você não faz. Você tem medo. Então, se eu pudesse criar uma pílula, um remédio para mudar o mundo, eu criaria o remédio da coragem. Porque eu tenho certeza que se as pessoas tomarem, ia dar muita merda. Mas é o seguinte, R rápido, R barato. Na verdade assim, na verdade é o seguinte, R muito, R rápido, R barato. Então assim, se você tem coragem, você tem um bom plano, você vai, de alguma certa forma, exercitar esse plano. Você vai errar uma vez, vai errar duas, vai errar três, mas na quarta você vai acertar, se você não desistir. Então, a mensagem de bônus que eu deixo aqui para vocês é: riqueza, a maior riqueza não é a grana, não é essa aqui, não é o dinheiro. A maior riqueza não é essa aqui. A maior riqueza, ela tá aqui, ó. A maior riqueza, essa aqui é a minha Bíblia que eu leio, muito bonita, King James, né? A maior riqueza tá aqui dentro, entendeu? Então, se você encontrar essa riqueza, eu tenho certeza que os próximos caminhos serão abertos para você muito rapidamente e você vai ver as coisas acontecendo na sua vida de uma forma que você nunca viu. Beleza, meus amigos? Esse é o meu primeiro vídeo. Eu não vou editar, eu faço alguns cortinhos rápidos aqui, mas eu não sou youtuber, eu não sou influencer, eu não tenho uma equipe de edição aqui. Vai ser muito amador mesmo, mas o que importa é a mensagem para vocês. Beleza? Um grande abraço a todos. Estou aqui no meu primeiro vídeo. Eu agradeço a todos que assistiram e eu queria pedir para você dar um like aí, dar uma curtidinha ou segue aí no meu canal que eu vou postar muito conteúdo legal pra vocês. Se vocês não gostaram, eu quero que você dá o dislike, aperta aí o botão ruim aí, ó. Me ajuda também da mesma forma a saber que a mensagem teve alguma falha, de alguma forma alguém não entendeu e não gostou. E você que quer se aproximar de mim aqui, me conhecer um pouco mais, segue no meu Instagram que vai estar aqui embaixo, dá um toque lá, dá uma DM. Eu não tenho muitos seguidores, não sou influencer, então eu consigo atender bastante gente. Falou, meus amigos, um grande abraço, um bom sábado para vocês e fiquem com Deus.